vencer, for eleito presidente da República no ano que vem? Essa é a grande questão que a gente tem que considerar e que não está sendo considerada, e eu acho muito ruim para o país que exista uma pessoa que previamente se diz que ela não pode ser presidente, que ela já está condenada sem essa pessoa ter disputado a eleição e sem essa pessoa ter sido julgada. O que é que me preocupa? É justamente dizerem que alguém já está condenado, é dizerem que essa pessoa não pode se eleger enquanto ela preencher todos os requisitos legais necessários a que um cidadão brasileiro se eleja para qualquer cargo. Então, se o indivíduo é maior de idade, se ele é brasileiro, se ele não foi condenado a nada, se ele está no domínio das suas faculdades mentais, dos seus direitos políticos, por que esse cidadão não pode, virtualmente não pode se eleger, virtualmente não pode, ele não tem direito? Como é que se caça assim o direito das pessoas? E é sobre o respeito aos direitos. Muito tem se falado de prender, de corrupção, e de fato o Brasil tem prendido as pessoas, não é? Mas eu me preocupo é que não se fale também que as pessoas têm direitos. Todos temos direitos, aqueles que acusam e aqueles que são acusados. E muitas vezes os que acusam acabam acusados, como a gente viu recentemente com o nobre senador Aécio Neves. O que eu quero propor é que nós reflitamos então sobre o presidente Lula. Ele é líder em todas as pesquisas de intenção de voto. Líder isolado. E agora, segundo a pesquisa Vox Populi CUT, o presidente Lula ganha em primeiro turno, ganharia a eleição em primeiro turno se a disputa ocorresse hoje. Como a disputa não ocorre hoje, a gente não sabe, mas se ocorresse hoje, o presidente Lula ele seria o candidato mais forte do momento. Ele estaria com um pé na presidência. Por quê? Porque não há nada que o inabilite para disputar a presidência, ele não foi condenado a nada, ele está de posse de todos os seus direitos, e ele tem hoje uma quantidade enorme e crescente de intenção de voto. O que pouco se fala é que a rejeição do presidente Lula, do ex-presidente Lula, para quem preferir, é que ele tem uma rejeição cada vez menor e ele tem uma aprovação cada vez maior. Então, virtualmente, ele é um candidato fortíssimo, ele está já com um pé na presidência. Alguns dizem não, porque ele não vai poder disputar. Como é que ele vai disputar de dentro da cadeia? Ora, tudo bem. Não vai disputar, ele não pode disputar de dentro da cadeia, mas ele não foi condenado? Ah, mas eu acho que ele vai ser condenado. Bom, isso você acha, mas os fatos é que não há provas contra o ex-presidente Lula. Essa é a questão. Eu escrevi um post na quinta-feira e esse post diz exatamente isso, que o ex-presidente Lula, e se ele for presidente, o que é que acontece? Muito bem. O que acontece é que ele vai atrair sobre si uma grande ira, vai haver uma divisão política muito forte no Brasil, mas ele tem que assumir. Se ele vencer, se ele puder disputar eleições, se ele vencer, ele tem que assumir. Agora, do jeito que se fala hoje, eu fico com medo de que não queiram deixá-lo assumir. Aí seria um segundo golpe, não é nem um golpe dentro de um golpe, é um golpe englobando todos os golpes. Porque uma pessoa ser desfechado um golpe de Estado 2 vezes num período tão curto vai ser algo inédito, talvez na história do Brasil, com certeza vai ser inédito. Então, o que eu quero propor é que a gente analise o que vai acontecer se o presidente Lula for eleito e mais, por que ele pode ser eleito. E o que eu proponho é que a gente analise que não há provas contra o presidente Lula, ao contrário de tudo que se diz. Eu estou aqui nesse vídeo fazendo um desafio. Eu quero que você que diz que há montes de provas contra o Lula, eu quero que você que diz que o presidente Lula não vai poder disputar a eleição porque ele vai estar preso, eu quero que você envie para o Blog da Cidadania as provas contra o presidente Lula, envie as provas contra o presidente Lula, cite quais são, enumere, eu vou publicar essas provas se forem provas. Agora, se forem delações sem provas, eu não vou publicar nada.
O Ministério Público enviou ao Poder Judiciário, as suas alegações finais. No caso do suposto triplex do presidente Lula, que teria sido doado a ele como propina pela Odebrecht. Muito bem, essas alegações finais pedem ao juiz Sérgio Moro, ao Poder Judiciário, que condene o presidente Lula à prisão, apesar de não ter provas. Na página 52, tópico 3.1 dos pressupostos teóricos sobre crimes complexos e prova indiciária. Diz o Ministério Público: antes de se passar a análise das provas para, a partir delas, concluir pela presença de juízo de convicção suficiente para uma condenação criminal da existência dos crimes e da sua autoria, é necessário ainda que brevemente abordar algumas premissas teóricas relevantes. O que é que propõe o Ministério Público? Que provas indiciárias elas sejam consideradas suficientes para tirar a liberdade de um ex-presidente da República. Isso é uma coisa bastante séria, porque para tirar a liberdade de um ser humano é preciso que exista uma boa dose de certeza sobre o que ele fez. Diz o Ministério Público que é óbvio que o triplex é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de que o imóvel não está no nome dele. A Odebrecht deu esse imóvel em garantia em seus negócios recentemente e apesar de não haver um só contrato, não haver nada, existe apenas a afirmação de delatores da OAS no sentido de que o presidente Lula é o verdadeiro dono. Muito bem, esses delatores eles não apresentam prova de que o presidente Lula seja o dono desse imóvel. E a Lei 12.850/2013, que instituiu a delação premiada, ela exige que os delatores deem provas daquilo que eles estão delatando, daquilo que eles estão afirmando. Então, isso não acontece no caso da delação contra o presidente Lula, nesse caso do triplex. Apenas os delatores, como em outros processos, eles fazem afirmações sem mostrar nenhuma prova. O que é prova? Por exemplo, o que há contra o Michel Temer, aquilo é prova. O que há contra o Aécio Neves, aquilo é prova. Agora, a afirmação de uma pessoa que ia passar o resto da vida na cadeia se não delatasse o Lula, se não acusasse o Lula, para mim não tem valor nenhum. Eu não aceito que se tire a liberdade de um ser humano por conta de uma suposição. Você não tem como saber se o Léo Pinheiro está falando a verdade. Ele tem que provar que ele está falando a verdade. Ele apenas dizer que o Lula recebeu um triplex como propina, sem provar isso, ele pode estar dizendo isso para se livrar da cadeia. É factível essa afirmação? É óbvia? É provável? Então não dá, é muito pouco. Mas, mais uma vez, eu volto ao documento do Ministério Público, intitulado Argumentação Final do Ministério Público na ação do triplex contra o presidente Lula. Chega a um determinado ponto que o Ministério Público diz o seguinte: se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de poder e se simultaneamente constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? A solução mais razoável é reconhecer a dificuldade probatória e, tendo ela como pano de fundo, medir adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias da defesa. Veja, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O que o Ministério Público está dizendo, trocando em português coloquial, é o seguinte: não tenho provas para condenar o Lula, então eu quero que condene o Lula com base em indícios. Por isso se chama prova indiciária, porque eles querem condenar a pessoa, no caso o ex-presidente Lula, não por prova, mas por indício de prova, indício de que aconteceu, suspeita de que aconteceu. Isso é criminoso, isso é ditatorial. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer numa sociedade civilizada. Então, segue o Ministério Público dizendo que, nesse sentido, no julgamento da AP 470, que não coincidentemente era também um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se manifestou a ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro. Essa perspicaz analogia que o Ministério Público cita por parte da ministra Rosa Weber, já sinalizando a chegada
do processo ao Supremo Tribunal Federal, já antevendo, o Ministério Público, com todo esse otimismo de que vai chegar a esse ponto, ele propõe que seja usado o mesmo argumento do julgamento do Mensalão para condenar o ex-presidente Lula. Qual é o grande argumento do julgamento do Mensalão para jogar políticos na cadeia? Sem provas. É o argumento do domínio do fato. Então, no caso, o José Dirceu era o ministro-chefe da Casa Civil do governo Lula e ele mandava e desmandava, e ele pode ter ordenado que o Estado brasileiro fizesse negócios, ainda que no Mensalão não ficaram provados, mas fizesse negócios que permitiu as pessoas obter propina e tal. Muito bem, no caso do triplex, mesmo esse argumento torto, esse argumento absurdo, ele seria inviável, porque o presidente Lula, quando houve a suposta corrupção a que se refere o Ministério Público, o ex-presidente Lula não era mais presidente, ele não mandava em nada. Não tem como imputar domínio do fato ao ex-presidente Lula. Então, o que acontece é que nós temos hoje no Brasil uma situação completamente bizarra. O que está acontecendo é bizarro, porque não existe prova contra o ex-presidente Lula, minha gente, não existe prova. O que existe é a suspeição do Ministério Público, é a suspeição de que o ex-presidente Lula teria feito alguma coisa porque alguém falou que ele fez, mas não provou. E o pior é que o Ministério Público reconhece, na forma da expressão, dificuldade probatória. Ou seja, dificuldade probatória é dificuldade de provar. Se ele tem dificuldade de provar, é porque ele não está provando. Se ele não está provando, não pode condenar. Desculpe, Ministério Público. Você não tem certeza, então você não pode condenar. Você não pode provar, então você não pode tirar a liberdade de um ser humano porque você suspeita dele. Isso é imoral, isso é selvagem, isso não é civilizado. É isso que eu queria falar para vocês. E eu acho que o Brasil tem que lutar contra esse tipo de atitude, contra a existência de processos como esse, porque são processos que atentam contra a liberdade, contra os direitos civis, contra a verdade e contra a justiça. Você quer mandar alguém para a cadeia, você mande para a cadeia, mas você prove o crime daquele que você acusa. Senão você não pode não só prendê-lo, como você se torna autor de um crime, porque você está ameaçando a vida de uma pessoa, ameaçando de terminar a vida dessa pessoa com o cárcere, sem conseguir provar que essa pessoa merece isso. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado.